A gente nunca imagina que algo estranho possa acontecer dentro do próprio lar. No dia a dia, seguimos nossa rotina sem pensar muito, confiando nas pequenas certezas que construímos ao longo dos anos. Mas, às vezes, basta uma mudança sutil para que tudo comece a sair do lugar. No meu caso, essa mudança chegou sem alarde, na forma de alguém que precisava de abrigo. E no início, parecia só isso, um favor. Só que com o tempo, comecei a notar que havia algo diferente no ar. Algo que eu não sabia explicar, mas que me fazia questionar se eu ainda conhecia minha própria casa. Boa noite, Dom. Resolvi contar essa história porque até hoje me pego tentando entender o que realmente aconteceu. Será que era coisa da minha cabeça? Ou será que algumas presenças mudam mais do que imaginamos? Me chamo Leonardo e o que vou compartilhar aqui é um episódio que transformou completamente a minha vida. Tudo começou por causa de uma amiga da minha esposa. Tenho 30 anos e sou casado com Larissa há bastante tempo. Nossa história de amor vem desde a juventude. Ela é minha parceira, meu porto seguro nos dias difíceis e a mãe da nossa filha Diana, de 5 anos. Larissa é uma mulher extraordinária, com cabelos castanhos que caem sobre os ombros e um sorriso capaz de dissipar qualquer sombra. Trabalha como professora de história em uma escola da região e sempre me encantou sua paixão pelos acontecimentos do passado. Nosso maior bem é Diana, uma garotinha cheia de energia, com cachinhos escuros e olhos tão brilhantes quanto o céu noturno. Ela tem uma curiosidade sem fim, enchendo nosso lar de risadas e travessuras. Moramos em uma casa simples, mas aconchegante, nos arredores da cidade do México, com um pequeno jardim onde Larissa se dedica ao cultivo de plantas. Nossa rotina era descomplicada, marcada por momentos de alegria, mesmo diante dos desafios que enfrentamos ao longo dos anos. Sempre nos apoiamos um no outro. Nosso lar era um refúgio de tranquilidade. Até que Tatiana apareceu. Larissa mencionou seu nome certa tarde, a voz carregando um misto de preocupação e urgência. Estávamos na sala, enquanto Diana se divertia lá fora com seus brinquedos. Leonardo, preciso te pedir algo, disse Larissa, seus olhos profundos presos nos meus. Tatiana, uma amiga da época da faculdade, está passando por dificuldades. O apartamento onde mora está em reforma, cheio de poeira, e ela não pode permanecer lá. Me perguntou se poderia ficar aqui por algumas semanas. Eu conhecia Tatiana, mas de forma superficial. Era amiga de Larissa há anos, e apesar de nos encontrarmos raramente, eu a recordava como alguém reservada e envolta em certo mistério. Alta, com cabelos negros como a noite e olhos que pareciam atravessar o que se via à frente. Entretanto, não havia motivo para recusar. Claro, Larissa, se ela precisa de abrigo, não vejo problema. Serão apenas algumas semanas, certo? Respondi, tentando acalmar a apreensão que transparecia na voz da minha esposa. Ela assentiu aliviada. Obrigada, Leonardo. Sabia que você compreenderia. No dia seguinte, Tatiana chegou carregando suas malas e um sorriso grato. Adaptou-se rapidamente ao quarto de hóspedes e, desde o começo, mostrou disposição em ajudar. Assumia parte das tarefas domésticas e cuidava de Diana quando Larissa e eu estávamos atarefados. À primeira vista, sua presença parecia um alívio, alguém que tornava o dia a dia um pouco mais leve. Mas pouco a pouco, algo começou a me incomodar. Tatiana se movia pela casa de um jeito ao mesmo tempo gracioso e inquietante. Seus gestos eram precisos, calculados, como se cada movimento fosse meticulosamente ensaiado. E apesar do entusiasmo de Larissa em tê-la por perto, comecei a notar algo sutilmente estranho na sua maneira de interagir. Certa noite, após um dia exaustivo de trabalho, voltei para casa sentindo o peso da rotina. Diana brincava na sala e Tatiana, sentada no sofá, me recebeu com um sorriso discreto. O aroma familiar do nosso lar agora se misturava a um perfume doce e envolvente, um cheiro novo que de alguma forma me pareceu fora do lugar. Leonardo, fiz um chá para você. Tenho certeza de que vai apreciar, disse Tatiana, estendendo-me uma xícara com delicadeza. Agradeci e me acomodei, levando a bebida aos lábios. O sabor era peculiar, uma fusão de ervas que espalhava uma sensação de calor e serenidade pelo meu corpo. Nunca tinha provado algo parecido antes. Está incrível, Tatiana.
O que tem aqui? Perguntei, intrigado pelo gosto incomum. É uma receita antiga, respondeu esboçando um sorriso enigmático. Uma mistura especial que aprendi há muito tempo. Fico feliz que tenha gostado. Havia algo no tom dela que me causou um incômodo sutil, mas eu estava exausto demais para me aprofundar naquilo. Terminei o chá, permitindo que aquela estranha sensação de relaxamento tomasse conta de mim. Naquela noite os sonhos começaram. No início eram confusos, apenas fragmentos que evaporavam assim que eu despertava. Mas conforme os dias passavam, tornavam-se mais nítidos, mais intensos. Em todos eles, Tatiana estava lá, sempre próxima, sussurrando palavras indecifráveis que me despertavam uma inquietante mistura de desejo e culpa. Eu acordava sobressaltado, o coração disparado, tentando me convencer de que tudo não passava de devaneios sem sentido. Ainda assim, durante o dia, pensamentos sobre Tatiana surgiam repetidamente, insinuando-se na minha mente sem que eu pudesse evitar. Principalmente quando ela me oferecia aquele chá todas as noites, sempre com um olhar que parecia prender-me ali, esperando minha resposta. A sensação de bem-estar que a bebida me proporcionava era viciante. Mesmo com os sonhos perturbadores, eu continuava aceitando. Mas naquela noite algo me incomodou mais do que o normal. Eu acordei suado, com o gosto do chá ainda na boca e uma estranha sensação de que Tatiana sabia mais do que demonstrava. Não podia continuar ignorando. Na manhã seguinte, enquanto ela preparava o café na cozinha, me aproximei e tentei puxar conversa. Tatiana, aquele chá, o que exatamente tem nele? Perguntei, mantendo o tom casual. Ela ergueu os olhos e sorriu como se já esperasse a pergunta. Só ervas naturais, mas algumas têm propriedades especiais. Relaxe, Leonardo, disse com aquele olhar enigmático. Eu quis insistir, mas Larissa entrou na cozinha naquele momento e a conversa se dissolveu no ar. Mas uma coisa estava clara. Eu precisava ficar atento. Com o passar do tempo, a presença de Tatiana se tornou mais notável. Apesar da gentileza e da postura prestativa, algo no seu olhar me causava um desconforto crescente. Sempre que me entregava a xícara, seus olhos escuros percorriam cada um dos meus gestos, como se estivessem aguardando algo. Mas eu seguia ignorando aquela sensação, empurrado pela rotina e pela aparente normalidade de tudo ao redor. Até que, certa noite, após mais um chá, os sonhos tomaram um rumo diferente. Eu estava em nossa casa, mas havia algo errado. As paredes pareciam se alongar e respirar, como se fossem vivas. No meio daquele ambiente distorcido, Tatiana surgia à minha frente trajando um vestido branco, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Ela se aproximava, murmurando palavras em um idioma desconhecido, enquanto suas mãos roçavam minha pele com uma suavidade arrepiante. Seu perfume, aquele aroma doce e intoxicante, me envolvia, tornando o ar denso, quase insuportável. Acordei de súbito, coberto de suor, o coração martelando dentro do peito. Ao lado, Larissa dormia profundamente, alheia ao pesadelo que me atormentava. Levantei-me devagar e fui ao banheiro, jogando água no rosto na tentativa de afastar aquelas imagens da mente. Mas bastava fechar os olhos para que elas voltassem. Tatiana estava lá. Sua voz, suas mãos, seu hálito quente tão próximo da minha pele. Os dias seguintes trouxeram noites ainda piores. Os sonhos intensificaram-se, cada vez mais nítidos e impossíveis de ignorar. Em algumas madrugadas, eu a encontrava na cozinha, movendo-se pela penumbra com uma fluidez inquietante, preparando o mesmo chá que me oferecia. Quando questionava o que fazia ali, ela apenas sorria, dizendo que o sono lhe fugia, que os pensamentos a mantinham acordada. E era nesse silêncio no meio da noite que minha inquietação crescia. Mas naquela noite algo se quebrou. Estávamos todos em casa. Diana brincava em seu quarto enquanto Larissa e eu conversávamos na sala. Tatiana havia saído. Disse que encontraria alguns amigos. O simples fato de não tê-la por perto trouxe um alívio imediato, um respiro que eu nem sabia que precisava. Larissa percebeu minha mudança e aproveitou o momento para falar. Leonardo, você anda tão distante ultimamente. Tem certeza de que está tudo bem no trabalho? Perguntou com aquele olhar preocupado que sempre me desarmava. Sim, Larissa. Só estou exausto.
Menti, sentindo o peso da culpa se espalhar dentro de mim. Queria contar sobre os sonhos, sobre a inquietação que Tatiana me causava, mas temia parecer paranoico. Larissa confiava em mim e a última coisa que eu queria era plantar desconfiança no coração dela. Mas naquela noite os sonhos se transformaram em algo pior, um pesadelo. No sonho eu estava no jardim de casa. O luar desenhava sombras nítidas no chão e Tatiana surgiu sob a árvore de jacarandá que Larissa tanto cuidava. Seu rosto era o mesmo, mas seus olhos, havia algo de errado neles. Um brilho estranho, antinatural, que fez meu corpo inteiro se arrepiar. Ela avançou lentamente, murmurando meu nome com um sussurro que me gelou até os ossos. Leonardo, você sempre foi meu. A voz dela parecia distorcida, como se ecoasse de um lugar onde a realidade não existia. Então, do nada, senti algo envolver meus pulsos e tornozelos, raízes brotando do chão, enlaçando-me com uma força sufocante. Eu tentava me soltar, mas quanto mais resistia, mais preso ficava. Tatiana inclinou-se sobre mim, os lábios tão próximos dos meus que podia sentir sua respiração quente. O gosto amargo do chá invadiu minha boca, mesmo sem que eu o tivesse bebido. Era como se estivesse afundando em algo que não conseguia compreender. Tentei gritar. Nada saiu. O mundo ao redor começou a se dissolver e um pânico avassalador tomou conta de mim. Acordei gritando. Dessa vez, Larissa também despertou alarmada. Ela acendeu a luz e me encontrou sentado, ofegante, o suor escorrendo pelo meu rosto. Leonardo, o que foi? Você estava gritando, perguntou assustada. Só um sonho ruim, murmurei, o corpo ainda tremendo. Abracei-a com força, tentando me ancorar na realidade. Mas dentro de mim, sabia que não era apenas um sonho. Algo estava acontecendo, algo que eu não sabia explicar. Naquela manhã, tomei uma decisão. Precisava manter distância de Tatiana, por mais difícil que isso fosse. Mas ao entrar na cozinha, lá estava ela. Preparava o café da manhã, os gestos suaves, a expressão serena, como se nada estivesse fora do lugar. Leonardo, você parece cansado, comentou, lançando-me um olhar perscrutador. Noites ruins, respondi, tentando manter a voz neutra. Ela me encarou por um momento como se pudesse enxergar além das minhas palavras. Então apenas deu de ombros e voltou à sua refeição. Mas eu sentia. A cada dia que passava, a presença dela me sufocava mais. Seus movimentos, seus olhares, tudo parecia meticulosamente planejado para me desestabilizar. O pior era que Diana não percebia nada. Continuava próxima de Tatiana, inocente, como se nada tivesse mudado. E isso me assustava mais do que qualquer sonho. Num dia qualquer, enquanto organizava algumas coisas, ouvi Diana conversando sozinha em seu quarto. No início, pensei que estivesse entretida com suas bonecas, mas ao me aproximar, escutei claramente quando mencionou o nome de Tatiana. O que você está fazendo, Diana? Perguntei da porta. Estou brincando com minha amiga, papai. A Tatiana me ensinou um jogo novo. Respondeu com uma inocência que me apertou o peito. Por um instante meu coração parou. Que tipo de jogo ela estava ensinando para minha filha? Uma onda de inquietação e raiva subiu pelo meu corpo, difícil de conter. Decidi que precisava conversar com Larissa naquela noite, depois que Diana dormisse. Precisávamos discutir o que estava acontecendo em nossa casa. Enquanto esperava o momento certo, tentei organizar meus pensamentos, mas a ansiedade fazia com que as palavras se enroscassem na minha garganta. Quando Larissa finalmente entrou no quarto, olhei para ela carregando um peso que eu mal sabia como expressar. Larissa, precisamos conversar sobre a Tatiana, disse, sentindo minha própria voz trêmula. Ela franziu a testa, surpresa com minha seriedade. O que aconteceu, Leonardo? Ela fez algo que te incomodou? Perguntou, sentando-se ao meu lado. Respirei fundo, tentando controlar a tensão no peito. Eu não sei bem como explicar, mas desde que ela chegou, tudo mudou. Tenho tido sonhos estranhos, intensos. E hoje, ouvi Diana falando sozinha. Ela disse que Tatiana lhe ensinou brincadeiras novas. Não sei o que está acontecendo, mas sinto que há algo errado. Larissa me observou com um misto de preocupação e descrença. Leonardo, a Tatiana é minha amiga. Você realmente acha que ela faria algo para nos prejudicar? Eu não sei, Larissa, só
Algo não parece certo. O chá que ela me oferece me deixa estranho, como se eu perdesse a noção do tempo, como se minha mente estivesse sempre à deriva. E a Diana, hoje a ouvi conversando sozinha, como se estivesse sendo ensinada sobre coisas que eu não entendo. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, apenas me encarando. Então, suspirou e passou a mão pelos cabelos. Vou conversar com a Tatiana, Leonardo. Vou pedir para que ela tenha mais cuidado com a Diana e que evite ensinar qualquer coisa que possa parecer estranha. Mas não quero que ela se sinta desconfortável. Ela confia em nós e não podemos acusá-la de nada sem uma prova concreta. Assenti, sabendo que Larissa tinha razão, mas dentro de mim, uma sensação escura se espalhava, como uma sombra pairando sobre nossa casa, sempre presente, sempre silenciosa. Na manhã seguinte, enquanto Larissa conversava com Tatiana na cozinha, aproveitei a oportunidade para investigar o quarto de Diana. Precisava encontrar algo, qualquer coisa que me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Revirei brinquedos, livros, até que algo chamou minha atenção sob o travesseiro dela. Um pequeno saquinho de tecido, exalando um cheiro forte de ervas secas. Meu coração acelerou. Abri com cuidado. Dentro havia uma mistura de raízes e folhas que eu não reconhecia, mas cujo aroma me era perturbadoramente familiar, quase idêntico ao do chá que Tatiana me oferecia todas as noites. Fechei os dedos ao redor do objeto e fui até a cozinha, interrompendo a conversa de Larissa e Tatiana. Minha mente girava em um turbilhão de perguntas, mas me esforcei para manter a calma. Tatiana, podemos conversar um instante? Perguntei. Ela me lançou seu sorriso habitual antes de se levantar. Nos afastamos o bastante para que Larissa não ouvisse, e então estendi o pequeno saquinho para Tatiana. Isso é seu? Encontrei no quarto da Diana. Perguntei, tentando captar qualquer mudança em sua expressão. Ela baixou os olhos para o objeto, observando-o por um instante, antes de me encarar novamente com um sorriso contido. É só um amuleto, Leonardo. Algo para proteger a Diana das energias ruins. Lá na minha vila, fazemos esses pequenos saquinhos para afastar pesadelos das crianças. Não há nada de perigoso nisso, disse em um tom suave. Observei seu rosto, procurando alguma hesitação, qualquer falha na explicação, mas sua tranquilidade era inabalável. Mesmo assim, eu preferiria que não desse nada para a minha filha sem nos avisar antes. Larissa e eu somos os pais e queremos saber de tudo que envolve Diana. Respondi, sentindo a frustração crescer dentro de mim. Tatiana assentiu, ainda mantendo o sorriso. Você tem razão, Leonardo. Sinto muito se isso te preocupou. Só queria ajudar. E então, sem demonstrar qualquer desconforto, simplesmente voltou para a cozinha como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali parado, tomado por uma sensação confusa de alívio e raiva. Eu não podia confiar na explicação dela, mas também não tinha provas concretas para acusá-la de algo pior. Nos dias seguintes, a tensão entre nós três se tornou quase palpável. Até que numa tarde, enquanto Diana brincava no jardim, ela se aproximou de mim com um olhar sério. Papai, posso te contar um segredo? Sussurrou, seus olhos brilhando com a inocência que tanto me lembrava Larissa. Abaixei-me para ficar à sua altura, sentindo um nó se formar no estômago. Claro, Diana, você pode me contar tudo. Ela se aproximou ainda mais, colocando a boca perto do meu ouvido. Eu vi a Tatiana colocando alguma coisa no seu chá, papai. Ela disse que era para te deixar feliz como um presente. Mas eu não contei para a mamãe porque fiquei com medo. Um arrepio percorreu minha espinha. Senti o chão desaparecer sob os meus pés. De repente, tudo se encaixava. Os sonhos, o chá, o saquinho de ervas no travesseiro de Diana. Tudo apontava para algo muito mais sinistro do que eu poderia imaginar. Que tipo de magia Tatiana estava praticando? E por quê? Não podia esperar mais. Naquela mesma noite, depois que Diana dormiu, contei tudo para Larissa. Mostrei o saquinho, relatei as palavras de Diana. Vi a expressão de minha esposa oscilar entre descrença e medo. Leonardo, isso é sério demais. Eu não quero acreditar que Tatiana tenha feito algo assim. Mas, se existe qualquer chance de ser verdade, precisamos confrontá-la agora, disse Larissa, e em sua voz havia uma firmeza que raramente aparecia. Juntos,
Fomos até o quarto de hóspedes. Meu coração martelava forte enquanto bati na porta. Após alguns segundos, Tatiana abriu, a expressão sonolenta e relaxada. Mas assim que viu nossas faces tensas, seu sorriso desapareceu. Tatiana, queremos a verdade. O que você tem feito nesta casa? Perguntou Larissa, sua voz carregada de tensão. Tatiana nos encarou por um longo momento e então algo em seu olhar mudou. Tornou-se mais frio, mais distante. Depois, sorriu novamente, mas já não era o sorriso afável de antes. Havia algo sombrio ali, algo que parecia misturar raiva e algo ainda pior. Larissa, Leonardo, acho que já é hora de saberem a verdade, disse, sua voz mais grave do que eu jamais ouvira. O silêncio que se seguiu às palavras de Tatiana era denso, quase palpável, preenchendo cada canto da casa. Larissa e eu nos encaramos, como se buscássemos um no outro uma explicação, um refúgio, qualquer coisa que fizesse sentido. Tatiana deu um passo para trás e, com um gesto tranquilo da mão, nos convidou a entrar no quarto. Não entendíamos por que concordamos, mas havia algo na maneira como ela nos olhava, como se já não houvesse mais nada a esconder, que nos fez segui-la. Assim que cruzamos a porta, a atmosfera mudou. O quarto de hóspedes parecia diferente, como se não pertencesse mais à mesma casa. No ar, um cheiro forte de ervas queimadas misturava-se ao perfume doce que sempre a envolvia. Sobre o criado mudo, uma vela vermelha tremeluzia, lançando sombras que pareciam se mover por conta própria nas paredes. Não esperava que descobrissem tão cedo, mas suponho que não há mais volta, disse Tatiana, sentando-se na beira da cama. Sua voz era serena demais, e isso me fez estremecer. Larissa apertou minha mão com força. Engoli seco, tentando manter a calma. O que você quer de nós, Tatiana? Por que está fazendo isso? Perguntei, sentindo a raiva e o medo se entrelaçarem dentro de mim. Ela sorriu, mas era um sorriso vazio, sem calor. Com delicadeza, pegou a vela entre os dedos. Sempre quis você, Leonardo. Desde que conheci a Larissa, eu soube. Você deveria ser meu. Ela nunca percebeu, mas eu sempre soube. Então, se não pudesse ter você de maneira natural, encontraria outro caminho. Minha avó me ensinou segredos antigos, coisas que os outros chamariam de superstição, mas que eu sabia que funcionavam. Suas palavras roubaram meu ar, mas Larissa reagiu antes que eu pudesse dizer algo. Isso é insano, disparou, sua voz trêmula de indignação. Se acha que pode manipular minha família com algum tipo de magia, está enganada. Tatiana ergueu a vela e sua expressão ficou sombria. Você não entende, Larissa. Isso vai além de nós três. Sacrifiquei parte de mim para alcançar esse poder. E você não pode simplesmente decidir que ele não existe ou que pode me impedir de ter o que me pertence. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que a chama da vela crescia, projetando sombras que se retorciam de maneira impossível. O quarto parecia encolher ao nosso redor, o ar tornando-se mais pesado, carregado de algo invisível mais presente. Você está brincando com algo que não compreende. Pare agora, antes que seja tarde demais. Gritei, minha voz embargada de desespero. Mas Tatiana já não me escutava. Seus olhos estavam fixos na chama da vela, e seus lábios se moviam num murmúrio quase inaudível, como se recitasse um cântico esquecido pelo tempo. De repente, uma rajada de vento frio varreu o quarto, apagando a vela num instante. A escuridão nos envolveu. Um silêncio pesado, quase vivo, tomou conta do espaço. Então senti. Algo se movia ali. Algo que não deveria estar ali. Larissa recuou, seus olhos arregalados de puro terror. Tentei segurar sua mão, pronto para sair dali. Mas Tatiana ergueu o rosto e nos encarou. Seus olhos já não eram os mesmos. Um brilho avermelhado pulsava dentro deles e seu sorriso não era mais humano. Agora entendem, não? Disse, e sua voz veio de todos os cantos do quarto ao mesmo tempo. O chá, os sonhos, tudo foi para enfraquecer você, Leonardo, para fazer com que desejasse ficar ao meu lado. Ela inclinou levemente a cabeça, como se estivesse saboreando aquele momento. Mas agora não preciso mais fingir. Antes que eu pudesse esboçar qualquer reação, um sussurro de Tatiana percorreu o ambiente como um eco interminável, e um arrepio tomou conta de mim.
Meus músculos enrijeceram e uma força invisível me fez desabar de joelhos. Larissa tentou me erguer, mas, sem aviso, foi lançada contra a parede, ficando atordoada. "Solte a Tatiana, você não tem esse direito!" Gritei, esforçando-me para romper a força que me aprisionava ao chão. Mas minhas palavras se dissiparam no ar, impotentes. Tatiana se aproximou e, ao encarar seu rosto, percebi algo que nunca havia notado antes. Um brilho insano em seu olhar, um ódio que escapava à minha compreensão. Sua mão fria deslizou por meu rosto, causando um calafrio instantâneo. "Leonardo, tudo poderia ter sido diferente, mas você estragou tudo e agora Larissa pagará por se meter onde não devia", murmurou, inclinando-se sobre mim. Minha mente começou a se nublar, um torpor profundo me dominava, como se uma sombra se infiltrasse em meus pensamentos. Mas, de repente, uma voz familiar rompeu o silêncio do corredor. "Papai!" Diana estava na porta, olhos marejados pelo medo. Tatiana virou-se para ela e, por um instante, seu semblante sombrio pareceu vacilar, mas logo um sorriso ainda mais cruel se desenhou em seus lábios. Sua mão se ergueu suavemente na direção da menina. "Venha cá, pequena. Eu também posso cuidar de você", disse, com uma doçura que soava ameaçadora. Uma fúria incontrolável irrompeu dentro de mim, dissipando as correntes invisíveis que me mantinham prisioneiro. Num impulso, ergui-me e empurrei Tatiana com toda a força que ainda restava. Ela tombou ao chão, a vela ao seu lado rolou e se apagou. Sem perder tempo, tomei Diana nos braços e corri até Larissa, que ainda se recuperava do impacto. Apoiei-a e juntos saímos do quarto, trancando a porta atrás de nós. Os golpes furiosos de Tatiana contra a madeira ecoavam assustadoramente, mas não hesitei. Minha única preocupação era afastar minha família daquela mulher, que já não parecia ser a mesma. Buscamos refúgio na sala enquanto Larissa ligava para a polícia, cientes de que nenhuma explicação faria justiça ao que havíamos presenciado. Cada segundo parecia se arrastar, carregado pelo som incessante dos punhos de Tatiana contra a porta. Mas então, o som cessou. De repente, um silêncio absoluto tomou conta da casa. Olhei para Larissa, que segurava o telefone com as mãos trêmulas. Nenhum de nós ousava se aproximar. Quando finalmente os policiais chegaram, abriram a porta do quarto de hóspedes e se depararam com um vazio absoluto. Nenhum sinal de Tatiana, nenhuma mala, nenhum objeto pessoal, apenas um leve aroma de ervas queimadas que impregnava o ar. "Vocês têm certeza de que ela estava aqui?" perguntou um dos policiais, franzindo a testa. Larissa e eu nos entreolhamos. Como explicar o que aconteceu? O olhar de descrença dos oficiais me irritou, mas antes que eu pudesse protestar, algo chamou minha atenção. No chão, ao lado da cama, repousava um pequeno caderno de couro envelhecido. Eu o peguei sem pensar duas vezes, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. As páginas estavam preenchidas com símbolos estranhos e rabiscos em espanhol antigo. "O que é isso?" sussurrou Larissa, espiando por cima do meu ombro. Meu coração disparou. Se Tatiana realmente tinha desaparecido sem deixar rastros, esse caderno era a única pista que tínhamos. Mas eu sabia a verdade. As marcas deixadas na porta eram reais, e o pequeno saquinho de ervas que havia encontrado ainda estava no meu bolso. Um lembrete tangível da escuridão que tentara nos consumir. O desaparecimento de Tatiana lançou uma sombra permanente sobre nós, uma cicatriz invisível que nenhuma rotina poderia apagar. A polícia, sem respostas, sugeriu que ela fugira para escapar das consequências de seus atos. Mas nenhum de nós acreditou nessa hipótese. O que enfrentamos naquela noite ia além de qualquer explicação comum. Larissa lutava para manter a calma por Diana, mas nós dois sabíamos que a sensação de segurança era uma ilusão frágil. Cada canto da casa parecia carregado da presença de Tatiana, e por mais que tentássemos apagar seus rastros, algo dela permanecia ali. O cheiro persistente de ervas queimadas impregnava o ar, recusando-se a desaparecer. À noite, quando o silêncio tomava conta, eu tinha a estranha sensação de ouvir murmúrios distantes, como se uma voz sussurrasse dos cantos mais sombrios do lugar. Em um dia qualquer, enquanto revirava os pertences que Tatiana havia deixado para trás, algo me fez parar.
Entre os papéis, encontrei um caderno pequeno, de couro envelhecido, com páginas amareladas preenchidas por símbolos e desenhos desconhecidos. Ao folheá-lo, percebi que grande parte do conteúdo estava escrita em um espanhol antigo, com referências a rituais de invocação e proteção. Algumas passagens me causaram um calafrio imediato, mas nada me perturbou mais do que uma página específica. Nela, meu nome, o de Larissa e o de Diana estavam inscritos dentro de um círculo, acompanhados de fragmentos das nossas datas de nascimento. Levei o caderno até Larissa, tentando conter o tremor na voz. Olha isso, Larissa. A Tatiana usava isso o tempo todo. Ela já pensava em nós antes mesmo de aparecer aqui. Ela pegou o caderno e seus dedos trêmulos folhearam as páginas, os olhos fixos no que via. O medo ficou evidente em sua expressão. Leonardo, isso é antigo. Minha avó me contava histórias sobre esses rituais quando eu era criança, mas eu sempre achei que fossem só lendas, superstições. Nunca imaginei que alguém pudesse levá-los a sério, muito menos fazer algo assim, murmurou a angústia transparecendo em cada palavra. Me aproximei e a envolvi num abraço, sentindo o peso daquela descoberta nos arrastar ainda mais para um labirinto de incertezas. Nossa vida, que antes era tão simples, agora parecia um emaranhado de sombras e perguntas sem resposta. Mas uma pista se revelava no caderno, um endereço rabiscado nas últimas páginas, acompanhado de uma anotação curta: Casa dos Orígenes, um nome que soava ancestral, como se guardasse segredos de tempos esquecidos. Isso pode nos dar respostas, Larissa. Precisamos ir até esse lugar. Eu não posso continuar vivendo sem entender o que está acontecendo, disse, sentindo que a única saída era enfrentar o desconhecido. Ela hesitou, mas por fim assentiu. Sabíamos que, para proteger nossa família, teríamos que encarar a verdade, por mais assustadora que fosse. O endereço nos levou a um pequeno vilarejo a cerca de 2 horas da cidade do México, um lugar que parecia parado no tempo. Quando chegamos, encontramos uma construção antiga de adobe, um tipo de tijolo feito de barro e palha, comum em casas tradicionais da região, com a fachada coberta por musgo e trepadeiras. Ao empurrar a porta, um rangido cortou o silêncio e um vento frio soprou de dentro, como se o lugar estivesse nos aguardando. O interior estava coberto de poeira e esquecido pelo tempo, mas em um dos cômodos encontramos algo que nos fez prender a respiração. Um altar, adornado com velas apagadas, ervas secas e símbolos entalhados na madeira, os mesmos que havíamos visto no caderno de Tatiana. No centro do altar, repousava uma fotografia antiga. Meus olhos percorreram a imagem até encontrarem um rosto conhecido. Era uma mulher muito parecida com Tatiana, só que mais jovem, rodeada por figuras de expressão solene. Naquele instante compreendi. Ela não estava sozinha. Aquele lugar fazia parte de algo muito maior. E a história que nunca nos foi contada começava ali. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto fitava a fotografia. Larissa se inclinou, os olhos presos a uma inscrição esculpida na base do altar. Proteção para o escolhido, prisão para a família, murmurou, a voz carregada de tensão. Leonardo, acho que tudo começou aqui. Foi isso que Tatiana tentou recriar na nossa casa. Enquanto explorávamos o ambiente empoeirado, encontramos um livro antigo que narrava uma tradição obscura. Uma linhagem de mulheres que usavam magia para manter seus entes queridos por perto, mesmo à custa de sua vontade. Descobrimos que Tatiana era a última dessa linhagem, e a mais desesperada. Em seus escritos, falava de um amor inalcançável, um homem que perdera na juventude. Aquele homem tinha o meu nome. As palavras dela eram instáveis, a caligrafia oscilando entre trechos lúcidos e rabiscos quase incompreensíveis. Não sabia se ela falava de mim ou de alguém que conhecera no passado, mas sua obsessão havia se arrastado até nós, deixando uma marca indelével. Tatiana usara o conhecimento herdado para tentar me manipular, recriar um amor que jamais existiu. Sua chegada à nossa casa não foi coincidência. Larissa e eu trocamos um olhar, e o medo nos olhos dela refletia o que eu sentia. Isso precisa terminar aqui, Leonardo. Precisamos destruir tudo antes que ela tenha uma chance de voltar, disse,
com uma determinação que reacendeu minha coragem. Sem hesitar, recolhemos as velas, os cadernos e a fotografia, levando tudo para o quintal da casa. Acendemos uma fogueira e o fogo devorou cada vestígio dos rituais e da história de Tatiana. Conforme as chamas cresciam, senti um alívio inesperado, como se um peso se desprendesse de mim. Mas então, no meio do crepitar do fogo, ouvi algo que me fez estremecer. Um sussurro, uma voz arrastada pelo vento, impossível de confundir. Não será tão fácil, Leonardo. Sempre estarei aqui observando, esperando. A madeira estalou violentamente dentro da fogueira, e Larissa e eu recuamos, os dedos entrelaçados. A presença de Tatiana parecia mais forte do que nunca, como se sua essência resistisse, recusando-se a desaparecer completamente. Mas não havia volta. Sabíamos que aquele era apenas o primeiro passo para nos libertarmos de sua influência. Ainda havia muito a enfrentar. Naquela noite voltamos para casa sentindo o peso diminuir. Diana nos recebeu com um sorriso inocente, alheia a tudo o que havíamos descoberto. E por um breve instante, a normalidade nos ofereceu um alívio passageiro. Mas eu sabia que, apesar de tudo o que queimamos, a sombra de Tatiana ainda pairava sobre nós, como um eco persistente de algo que não podia ser simplesmente apagado. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria estranha. Parecia que, com o altar destruído, nossa casa finalmente respirava. Os pesadelos diminuíram, a sensação de sermos observados perdeu força, e Larissa e eu nos esforçamos para seguir em frente. Passamos mais tempo com Diana, valorizando os momentos que antes nos escapavam. Mas, apesar de todos os sinais de que a vida voltava ao normal, algo permanecia. Um incômodo sutil, uma inquietação silenciosa sempre à espreita. Naquela noite, enquanto preparava o jantar e Larissa ajudava Diana com a lição de casa, um som inesperado fez meu sangue gelar. Um sussurro, um leve roçar, como tecido deslizando sobre a madeira, veio da porta de entrada. Meu coração disparou enquanto me aproximava. Ao abrir, encontrei apenas o vazio da noite. Mas no chão, bem no limiar da porta, repousava um pequeno saquinho de tecido, idêntico ao que eu havia encontrado antes, sob o travesseiro de Diana. Minhas mãos trêmulas o pegaram e levei-o até a cozinha. Larissa olhou para o objeto com um misto de horror e resignação. Leonardo, como isso é possível? Nós queimamos tudo, sussurrou, como se receasse ser ouvida por algo invisível. Queimamos, Larissa, mas isso prova que Tatiana ainda está aqui. Ela não desistiu. Minha atenção se voltou para as janelas. Esperei ver sua silhueta oculta entre as sombras da rua. Sabia que não podíamos continuar assim. Depois que colocamos Diana na cama, decidimos que precisávamos de ajuda. Não podíamos mais enfrentar isso sozinhos. Pensei em um velho amigo do meu pai, o Sr. Jaime, um homem respeitado na comunidade por seu conhecimento em rituais ancestrais e medicina tradicional. Larissa e eu evitamos envolver terceiros por medo de parecer insanos. Mas agora já não importava. Fomos até sua casa de adobe, onde ele nos recebeu com um olhar sério, refletindo a gravidade da situação. Enquanto relatávamos tudo o que havia acontecido, ele permaneceu imóvel, de olhos fechados, absorvendo cada detalhe. Quando terminamos, ele abriu os olhos e assentiu lentamente, a expressão carregada de um peso silencioso. O que vocês enfrentam não é apenas um espírito vingativo. É uma sombra que se alimenta da obsessão e do rancor dessa mulher. Tatiana invocou algo que vai além dela mesma, algo que não pode ser simplesmente dissipado, disse ele acendendo um incenso que logo espalhou o aroma forte de copal, uma resina usada em rituais espirituais para purificação. A fumaça misturava-se ao cheiro de menta, tornando o ar mais denso e carregado. Larissa, tentando conter o desespero na voz, perguntou: "O que podemos fazer, Sr. Jaime? Já perdemos tanto. Só queremos nossa paz de volta. Queremos que nossa filha cresça sem medo." Ele assentiu com gravidade e começou a triturar uma mistura de ervas em um pilão de pedra, murmurando orações antigas. Depois, ergueu os olhos e nos observou com atenção, como se avaliasse nossa força. Para romper esse laço, precisam enfrentá-la onde tudo começou, mas não como antes.
Devem levar este breve, um pequeno amuleto de proteção feito com ervas e orações, até a casa onde ela tentou dominá-los. Somente lá poderão invocar sua sombra e cortar o vínculo que os mantém presos a ela. Um calafrio percorreu meu corpo. A ideia de retornar àquele lugar e encarar o que Tatiana havia deixado para trás era aterradora. Mas não havia outra opção. Se queríamos recuperar nossa paz, teríamos que enfrentá-la. Jaime nos entregou um pequeno saquinho de tecido contendo o breve e nos deu instruções detalhadas de como usá-lo. Seu olhar era sério ao nos alertar. Não levem isso como um jogo. Se não se concentrarem no rompimento do vínculo, ela encontrará um caminho de volta, e desta vez será ainda mais difícil detê-la. Agradecemos e nos despedimos carregando o peso da decisão que havíamos tomado. Naquela mesma noite, Larissa e eu deixamos Diana com os avós e partimos para a casa abandonada. A estrada se estendia sob a luz pálida da lua, projetando sombras longas e distorcidas ao nosso redor. Ao chegarmos, sentimos o ar denso, pesado, impregnado por uma energia sufocante que arrepiava nossa pele. Sabíamos que não podíamos hesitar, era agora ou nunca. Com o breve firme em mãos, adentramos o cômodo onde antes se erguia o altar. As marcas dos símbolos ainda estavam gravadas nas paredes, e o cheiro de ervas queimadas impregnava o ar, como um vestígio do passado que se recusava a desaparecer. Larissa começou a espalhar a mistura preparada por Jaime ao redor da sala, enquanto eu acendia as velas que ele nos entregara, seguindo cada instrução à risca. Tatiana, nos dirigimos a você. Sabemos que está aqui presa ao que nunca lhe pertenceu. Minha voz soou firme, mas meu coração martelava contra o peito. O ambiente se transformou num instante. O ar ficou denso e gelado. Um arrepio correu pela minha nuca e a certeza de que não estávamos sozinhos me atingiu em cheio. As sombras nas paredes se retorceram, tomando forma até que a figura de Tatiana emergiu à nossa frente. Não era a mulher que um dia conhecemos. Seu rosto estava consumido pela escuridão. Os olhos fundos carregavam um ódio ardente, distorcendo sua expressão. Acham que podem se livrar de mim assim tão fácil? Sua voz ecoou, vinda de todos os cantos, como um murmúrio espalhado pelo ar. Leonardo, você sempre será meu. Amarrei minha alma à sua, e nada do que façam mudará isso. Larissa apertou minha mão e juntos entoamos as orações que o Senhor Jaime nos ensinara, espalhando o breve pelo chão. O grito que Tatiana soltou fez meu sangue gelar. Um som de pura angústia e raiva. Sua figura se contorceu como se as chamas das velas a queimassem por dentro. Não, isso não pode acabar assim, berrou, sua expressão oscilando entre fúria e desespero. Mas a cada palavra que pronunciávamos, sua presença se fragmentava, dissolvendo-se como fumaça ao vento. Tatiana gritou, sua voz reverberando pelo cômodo como um eco distorcido. Mas então, algo inesperado aconteceu. As sombras ao redor começaram a se agitar violentamente, como se resistissem ao ritual. O ar ficou mais denso e senti uma pressão esmagadora sobre meu peito. Tatiana deu um passo à frente, mesmo se desfazendo diante dos nossos olhos. Seu olhar se fixou em mim, cheio de um ódio que queimava como fogo. Leonardo, você nunca vai se livrar de mim. Sua voz não era mais humana, e sim um sussurro que parecia se infiltrar dentro da minha mente. Mas então, as chamas das velas ao nosso redor brilharam com intensidade, e o breve em minhas mãos começou a queimar como se estivesse vivo. Larissa apertou minha mão com força, sua voz determinada enquanto repetia as últimas palavras do ritual. Tatiana gritou uma última vez, um grito que se transformou em um lamento distante, antes de finalmente se dissipar. A pressão desapareceu, e o silêncio tomou conta da casa. As velas piscaram antes de se apagarem repentinamente, lançando-nos na escuridão. Mas dessa vez, era um breu diferente. Não havia mais aquele peso sufocante que antes preenchia a casa. Larissa e eu nos abraçamos, exaustos, lágrimas nos olhos. Sabíamos que o vínculo havia sido quebrado, que Tatiana não tinha mais poder sobre nós. Mas também sabíamos que o que vivemos nos marcaria para sempre, lembrando-nos do quão perto estivemos de perder tudo. Ao voltarmos para casa naquela noite, uma paz há muito tempo esquecida nos envolveu.
Diana dormia serena, alheia ao que havíamos enfrentado. Observando-a, Larissa e eu entendemos que havíamos feito o que era necessário. Lutamos para proteger nosso lar, mesmo quando o medo tentou nos consumir. Os meses passaram e a normalidade voltou a preencher nossa rotina. Larissa e eu voltamos a sorrir, e Diana recuperou sua alegria inocente. A sensação de sermos vigiados se dissipou, como a neblina que se desfaz sob o primeiro raio de sol. Mas, de vez em quando o vento sopra forte e as árvores sussurram umas às outras, um arrepio involuntário ainda percorre minha pele. E numa dessas tardes tranquilas, enquanto organizava caixas de lembranças antigas, encontrei um fragmento do caderno que havíamos queimado no altar. Com os dedos trêmulos, abri a página intacta. A caligrafia era inconfundível. Isso não é o fim, Leonardo. Onde há sombra, sempre haverá luz que a revele. Minha respiração falhou por um instante e um arrepio percorreu minha pele. O frio voltou, sutil, mas inconfundível. Fechei o caderno com firmeza e, sem uma palavra a Larissa, tranquei-o dentro de uma caixa. Algumas verdades não precisavam ser compartilhadas. Algumas coisas era melhor deixar enterradas, esquecidas junto às cinzas do passado. Mas desde então, sempre que a noite se torna silenciosa demais e um sussurro inesperado corta o escuro, me pergunto: será que realmente escapamos da sombra de Tatiana? Ou ela apenas nos deu uma trégua antes de voltar? Antes de continuarmos, só quero lembrar que o clube de membros do canal está aberto. Por um valor bem simbólico, você tem acesso a figurinhas personalizadas para usar nos comentários, ganha selos de fidelidade e também ajuda o canal. Se gosta do meu trabalho e quer se tornar um membro dessa nossa comunidade, basta clicar em Seja Membro aqui abaixo do vídeo. Bem, vamos continuar. Passei boa parte da minha vida cercado pelo caos da cidade. O ritmo acelerado, as ruas sempre cheias e a agitação constante eram exatamente o que eu achava que combinava comigo. Mas tudo mudou. Depois de um evento que prefiro não detalhar, minha tolerância ao barulho simplesmente desapareceu. Cada som, por menor que fosse, se tornou insuportável. O psiquiatra diagnosticou um quadro raro de fonofobia, uma condição em que certos sons cotidianos desencadeiam reações extremas de estresse e ansiedade. Imagine aquela sensação incômoda de formigamento quando um membro adormece. Agora imagine isso no peito, o tempo todo. Era como se meu corpo estivesse em alerta máximo, esperando um perigo que nunca chegava. Qualquer ruído repentino, uma buzina distante ou uma porta batendo, atravessava meus nervos como uma descarga elétrica. Viver assim era impossível. 3 anos atrás encontrei um refúgio, uma cabana isolada perdida entre as florestas do Noroeste Pacífico, nos Estados Unidos. Não vou especificar a localização exata, mas direi apenas que fica em algum canto remoto do Oregon. O lugar parecia ideal, poucos vizinhos, trânsito inexistente e uma conexão de celular tão fraca que mal era útil. Mas o que realmente me convenceu foi o silêncio absoluto. Pela primeira vez em muito tempo, tive esperança de encontrar paz. A construção era modesta, mas acolhedora. O anúncio não mentia. Estruturada com madeira robusta e uma lareira de pedra que parecia resistir a qualquer inverno, a cabana exalava um aroma que misturava pinho e páginas amareladas de livros antigos. Um cheiro de aconchego, como uma estalagem perdida no tempo. Quem já se hospedou em um chalé na montanha saberia exatamente do que estou falando. Minha vizinha mais próxima vivia a cerca de 10 minutos de caminhada por uma trilha estreita, mas não a vi nos primeiros dias. Preferi apenas aproveitar o silêncio. Despertava com o canto dos pássaros, sem sirenes ou buzinas me arrancando do sono. E à noite, o único som era o sussurro do vento entre as árvores. O mundo parecia suspenso, permitindo que eu finalmente respirasse. Como trabalhava remotamente, minha única conexão com a civilização era o laptop, e isso me bastava. Depois de uma semana, uma batida na porta interrompeu minha rotina. A cabana não tinha campainha,
Então logo me acostumei com visitas anunciadas desse jeito. Ao abrir, encontrei uma mulher segurando uma cesta. Era Camille, minha vizinha, exatamente como eu imaginava, ou quase isso. Ela aparentava ter mais de 60 anos, com longos cabelos grisalhos e olhos azuis intensos, que pareciam enxergar mais do que deviam. Carregava uma expressão séria, direta, sem rodeios. Com um gesto firme, estendeu a cesta na minha direção, esperando que eu pegasse. Não havia escolha. Ela praticamente enfiou aquilo na minha cara. Um gesto de cortesia, talvez, mas algo ali me pareceu estranho. Peguei a cesta, agradeci e percebi que ela não desviava o olhar. Esperava que eu dissesse algo mais, mas não encontrei palavras. Apenas sorri. Ela permaneceu ali, imóvel, a postura rígida, como alguém desacostumado a interações sociais. Então, sem qualquer mudança na expressão, ela finalmente quebrou o silêncio. Pronunciou uma frase que até hoje ecoa na minha mente. Mantenha sempre suas lamparinas cheias, suas janelas bem fechadas e sua mente mais afiada do que seu machado. Aquelas palavras não pareciam algo que se diria numa conversa casual. O tom dela era impessoal, quase mecânico, como se estivesse recitando diretrizes de algum manual esquecido. Para mim, soou muito mais como um alerta do que como um simples conselho. Apenas acenei com a cabeça, forcei um sorriso e fechei a porta. Fiquei ali parado, escutando. Eu esperava que seus passos sumissem rapidamente na trilha, mas ela ficou imóvel por cerca de 45 segundos antes de se afastar. Talvez esse tenha sido o detalhe mais inquietante de tudo. Mesmo assim, tentei não pensar muito no assunto. Aquele gesto, por mais estranho que fosse, ainda parecia um ato de gentileza. Camille não parecia ameaçadora, apenas alguém acostumada a viver sozinha. Se eu precisasse de ajuda, sentia que ela estenderia a mão, mas sem se envolver demais. Saber que havia alguém ali por perto, mesmo que eu não tivesse planos de depender dela, trazia um certo conforto. Deixei a cesta na sala sem nem olhar o que havia dentro e segui minha rotina. Mais tarde, uma tempestade desabou sobre a floresta. Chuvas pesadas não eram comuns naquela região, mas aconteciam. Com a energia oscilando a cada relâmpago, acendi algumas velas e me encolhi no sofá com um livro, tentando ignorar os momentos em que as luzes piscavam. Para muitos, aquilo poderia ser um cenário assustador, mas para mim, foi quase reconfortante. Percebi que meu cérebro não reagia ao som da natureza do mesmo jeito que reagia a ruídos urbanos. O barulho da chuva forte batendo no telhado, o vento assobiando entre as árvores, tudo isso tinha um efeito inesperadamente calmante. Mas, como sempre, essa tranquilidade não durou muito. Horas depois, um estrondo na porta me fez pular. Não foi uma batida normal. O impacto seco ecoou pela cabana, alto o suficiente para atravessar o barulho da tempestade. Quem quer que estivesse do outro lado, não se importava com a chuva. Meu peito se apertou num formigamento familiar. Segurei a respiração por alguns segundos antes de pegar uma lanterna e caminhar até a entrada. Pelo painel de vidro ao lado da porta vi Camille. Ela estava completamente encharcada, segurando uma lanterna com firmeza. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, disparou a explicação. Tinha visto alguém rondando minha pilha de lenha e achou que eu precisava saber. Minhas ideias embaralharam por um instante, mas a informação em si era preocupante o bastante para que eu não questionasse de imediato. Peguei minha lanterna e saí até a varanda, varrendo a escuridão com o feixe de luz. Tudo o que vi foram árvores balançando sob a tempestade. Perguntei se ela tinha certeza do que vira. Camille assentiu, mantendo os olhos fixos na mata como se esperasse que algo ou alguém surgisse a qualquer momento. Seu olhar era tenso, focado. A cena toda parecia errada. Continuei procurando sinais de movimento, mas não havia nada além do caos natural da noite chuvosa. Antes que eu pudesse insistir no assunto, Camille simplesmente murmurou para que eu tivesse cuidado e se virou para ir embora. Não esperou uma resposta, não me deu tempo para mais perguntas. Apenas desapareceu na trilha de volta para sua cabana, a luz de sua lanterna oscilando até sumir completamente. Fiquei ali por mais alguns instantes, tentando entender o que tinha acabado de acontecer.
Assim que fechei a porta, algo dentro de mim se reconfigurou. A história dela não fazia sentido. Como exatamente ela poderia ter visto alguém na minha pilha de lenha se sua casa ficava a 10 minutos de distância? Para enxergar alguma coisa tão específica, ela já teria que estar no meu terreno. Mas por quê? E mais estranho ainda, o que a faria sair no meio daquela tempestade apenas para me contar isso? Se estivesse mentindo, qual seria o motivo? Nada naquilo se encaixava. Mas ficar parado sem fazer nada também não parecia uma opção. Tranquei cada janela e cada porta com todo o cuidado que pude e me refugiei no quarto, esperando, ouvindo. A chuva foi perdendo força, diminuindo em intensidade, mas a tensão dentro de mim, essa só aumentava. As horas foram se arrastando sem que nada de relevante acontecesse, então imaginei que talvez fosse seguro pegar no sono. Não sei ao certo que horas eram, mas em algum momento depois da meia-noite, fui despertado por um estalo vindo do lado de fora, como se um galho seco tivesse se partido. Meu ouvido sempre foi aguçado para esse tipo de coisa. Então, tive certeza de que era isso, e não outra coisa qualquer. Fiquei imóvel por alguns instantes prestando atenção. Aos poucos me ergui e, tomando todo o cuidado do mundo, caminhei até a janela, torcendo para não encontrar nada ali. No começo não vi nada de diferente, mas então anotei. Camille estava parada na beira da floresta de costas para minha casa. O cabelo longo e desgrenhado não deixava dúvidas. Tentei enxergar melhor, mas a única iluminação era a fraca luz da lua. Quando a vi começar a virar na minha direção, me abaixei depressa para não ser visto. Permaneci assim por um tempo que pareceu interminável, até reunir coragem para dar outra olhada. Mas ela já tinha sumido, não sabia como reagir. Nunca a tinha considerado uma ameaça, apenas esquisita. Mas a partir daquele momento, comecei a enxergá-la de outra forma. Por que teria me alertado sobre algo e depois ficado rondando pela floresta daquele jeito? Aquilo não fazia sentido. Fiquei deitado, inquieto, sem conseguir pregar os olhos por um longo tempo. Quase desisti de dormir de vez, mas acabei relaxando. E foi justamente quando estava prestes a apagar que ouvi uma batida na porta. Dessa vez era diferente. O som não era forte nem desesperado, mas ainda assim me deixou em alerta máximo. Não importava o que fosse, eu não ia abrir. Com o peito apertado e os pelos da nuca arrepiados, me aproximei devagar da porta e espreitei pelo vidro, tentando não ser percebido. O medo me atingiu de forma avassaladora. Não era Camille. Do lado de fora, havia um homem grande, careca, de barba cerrada. Engoli um grito na garganta e me forcei a não reagir. O que antes era apenas estranho agora se tornava um verdadeiro pesadelo. Fiz o que pude para recuar sem chamar atenção. Me tranquei no banheiro e, com as mãos trêmulas, disquei para a polícia. Enquanto explicava a situação, as batidas começaram a ficar mais fortes, como se ele tentasse arrombar a entrada. A atendente pediu que eu não desligasse, garantindo que a ajuda estava a caminho. Mas eu não sabia se tinha tempo. O medo me paralisava. De repente, um estrondo. A porta foi abaixo. O barulho de madeira se partindo ecoou pela casa, seguido pelo som de objetos sendo destruídos. Copos quebrando, móveis sendo arremessados. A respiração parecia um risco. Qualquer ruído podia me entregar. Por sorte, ou por algum motivo que nunca entendi, ele não veio me procurar. Não escutei passos se aproximando do corredor. Apenas o caos sendo espalhado pela sala. Então, o silêncio. Meu peito subia e descia descontrolado, lutando contra o pânico. A polícia chegou mais rápido do que eu esperava, mas já era tarde demais. O invasor tinha sumido. Despejei um turbilhão de perguntas nos policiais, implorando por alguma ação concreta, mas não adiantou. Vasculharam a área de forma superficial e nada além disso. Recusaram-se a entrar na floresta, alegando que a mata era densa demais para uma busca eficiente. Insisti para que me acompanhassem até a casa de Camille. Relutantes, concordaram. Quando chegamos lá, um arrepio subiu pela minha espinha. A cabana estava vazia, com um ar de abandono inquietante. Os policiais disseram que, segundo os registros locais, ninguém morava ali há décadas. Mas algo não fazia sentido. A cabana não estava completamente deteriorada.
Não parecia uma construção esquecida pelo tempo. Pedi que averiguassem sinais de invasão, mas disseram que não havia indícios de movimentação recente. Nenhuma pegada na lama úmida, nenhum objeto fora do lugar. Era como se Camille nunca tivesse existido. O choque veio seguido de revolta. A resposta deles foi fria. Escolher viver isolado no meio do mato significava lidar com esse tipo de coisa. Depois disso, simplesmente foram embora. Nenhuma pegada na lama úmida, nenhum objeto fora do lugar. Era como se Camille nunca tivesse existido. Mas eu sabia que ela existia. Eu falei com ela. Eu vi os olhos dela. É claro que não perdi tempo e fui embora também, mas precisei passar mais uma última noite na minha cabana. Foi uma experiência terrível. Cada som parecia uma ameaça, mas, de alguma forma, consegui atravessar mais uma madrugada sem problemas. Desde então, minha vida seguiu em frente, melhor do que antes, mas aquele episódio ainda ocupa minha mente com frequência. Alguns amigos mais supersticiosos levantaram uma teoria curiosa. E se Camille fosse algum tipo de espírito tentando me proteger? Talvez estivesse ali para vigiar o terreno por razões que nunca entenderíamos. Mas eu não sou do tipo que acredita em coisas sobrenaturais. Para mim, a explicação mais plausível é que havia duas pessoas, Camille e aquele homem, morando ilegalmente na cabana. O que nunca fez sentido, no entanto, é porque ela teria me alertado sobre um perigo se logo depois parecia estar me ameaçando. Esse é um detalhe que talvez eu jamais consiga entender. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Meu nome é Noah. Conheci minha namorada, Victoria, há 3 anos, quando ambos ingressamos na faculdade. Estudamos em Stanford, uma das mais renomadas do mundo, um lugar que eu sonhava frequentar desde que tinha uns 8 anos. Nenhum de nós nasceu na Califórnia, pelo contrário, viemos de Ohio. Ela é de Cincinnati e eu cresci numa cidadezinha próxima a Columbus. Talvez isso tenha nos aproximado logo de cara, porque a maioria dos estudantes de Stanford vem da Califórnia, e sermos do meio oeste nos fazia sentir um pouco deslocados. Criamos o hábito de dividir o Natal entre nossas famílias. Victoria já é praticamente parte da minha, então sua presença nas festas não só é esperada, como essencial. Como a casa dela fica a pouco mais de 2 horas da minha, adotamos uma tradição. Passamos a véspera de Natal com minha família, que celebra no dia 24 à noite. E logo depois, seguimos de carro até a casa dela, para o almoço do dia 25. Antes de conhecê-la, eu nem sabia que muita gente comemora só no próprio dia do Natal, e não na véspera. Curiosamente, minha parte favorita dessa época não é nem a ceia, nem os presentes, mas sim a viagem que fazemos na madrugada. Se tornou um ritual só nosso, algo que esperamos ansiosamente o ano inteiro. A primeira vez que fizemos isso segue sendo uma das minhas lembranças mais marcantes. Pelo lugar onde moro, a rota mais rápida até a casa dela não inclui grandes rodovias, mas sim estradas mais calmas, cercadas por campos, árvores e algumas fazendas ao longe. Como viajamos tarde da noite, raramente cruzamos com outros carros. A sensação é de que o mundo inteiro está dormindo e só nós dois seguimos acordados, donos da estrada. Não ria, mas sempre escutamos Juice WRLD, um rapper americano famoso por suas músicas melancólicas e emocionais durante o percurso. Desde que nos conhecemos, suas músicas fazem parte da nossa rotina. Sei que nem todo mundo gosta, mas cantar juntos no carro, em sintonia perfeita, tem algo de especial. No último Natal, tudo começou como sempre. Após uma noite agradável com minha família, organizamos o carro por volta da meia-noite e pegamos a estrada. Uma neve leve caía e as ruas estavam desertas, exatamente como imaginávamos. Com o aquecedor ligado e a música alta, o momento parecia perfeito. Até que de repente tudo mudou. O que aconteceu em seguida foi uma das experiências mais inquietantes da minha vida. Eu dirigia quando a música foi interrompida pelo toque do meu celular. Franzi a testa. Quem ligaria àquela hora? Na tela,
um número desconhecido. Ignorei. Provavelmente era algum golpe. Essas chamadas têm sido cada vez mais frequentes. Victoria riu e comentou que esses atendentes de telemarketing deviam ser realmente dedicados para ligar no meio do Natal. Achei graça. Deixei para lá e aumentei o volume da música. Poucos minutos depois, o telefone tocou outra vez. O mesmo número desconhecido. Bufei. Deixei a ligação cair na caixa postal. Victoria me lançou um olhar meio incerto, mas não disse nada. Levantei o celular para ela ver e dei de ombros, como quem diz, de novo. Estranho. Foi tudo o que ela respondeu. Voltamos a curtir a música, mas claro, não demorou para o telefone tocar pela terceira vez. Dessa vez fiquei irritado. Era como se estivessem me perseguindo. Peguei o aparelho num impulso, pronto para pedir que parassem de me incomodar. Percebi Victoria se encolhendo no banco ao meu lado, surpresa com o meu movimento brusco. Admito que exagerei um pouco, mas estava cansado e impaciente. Alô? Minha voz saiu mais alta do que eu esperava, carregada de irritação. Estava pronto para ouvir alguma gravação genérica de golpe, mas do outro lado da linha veio apenas silêncio, interrompido por um chiado baixo. Já ia desligar quando de repente uma voz masculina falou. Alô, Noah. Minhas mãos quase soltaram o volante. Um arrepio subiu pela minha espinha, deixando meu corpo inteiro em alerta. Antes que eu conseguisse reagir, o homem continuou. Ele começou a listar informações pessoais sobre mim. Meu nome completo, meu endereço, detalhes íntimos da minha vida que nenhum desconhecido deveria ter acesso. Meu cérebro parecia travado, funcionando no automático enquanto eu ainda dirigia. Queria gritar, mas engoli o pânico. Gritar não resolveria nada. Depois de alguns segundos de um silêncio sufocante, tomei coragem para perguntar o que ele queria, tentando manter a voz firme. Ele fez uma pausa e respondeu algo que fez meu sangue gelar. Disse que não estava interessado em mim, mas em Victoria. Na hora em que ouvi o nome dela, o medo se multiplicou. Olhei para o lado e vi no rosto de Victoria que ela sentia o mesmo. Gaguejei que não conhecia nenhuma Victoria, tentando me desvencilhar da situação, mas ele riu. Ela está sentada bem aí ao seu lado. Foi o suficiente para eu perder qualquer vestígio de calma. Encostei o carro no acostamento com as mãos trêmulas. Minha mente girava, cheia de perguntas, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Victoria se inclinou e apertou o botão para encerrar a chamada. Tudo aconteceu num segundo. Por que você desligou na cara de um estranho que está nos ameaçando? Gritei furioso. Ela não respondeu de imediato. Apenas me olhou, os olhos cheios de um medo que espelhava o meu. Peguei o celular e tentei retornar a ligação. Uma vez, 2, 3. Nenhuma chamada completava. Vamos embora, por favor. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Engoli em seco e voltei a dirigir, mas não consegui deixar para lá. Continuei insistindo, perguntando por que ela desligou, o que achava que aquilo significava. Victoria apenas disse que estava assustada, que não dava para culpá-la por agir no impulso. Eu entendia, mas ao mesmo tempo minha cabeça fervia com outra possibilidade. E se ela estivesse escondendo alguma coisa? Não seria a primeira vez. Já tivemos nossas discussões por causa de pequenas mentiras. E se isso fosse maior do que parecia? O restante da viagem seguiu em um silêncio sufocante. Nada de música, nada de conversa. Apenas meus pensamentos correndo em círculos, tentando entender como alguém sabia exatamente onde estaríamos naquela noite. Quando finalmente chegamos à casa dela, não senti alívio algum. Agora já faz quase um mês e as respostas continuam ausentes. Perguntamos a nossas famílias se alguém poderia estar envolvido, mas ninguém soube dizer nada. Victoria garante que está tão perdida quanto eu, o que só reforça minha certeza de que aquela ligação não foi uma pegadinha inocente. Pode parecer exagero, mas tenho certeza de que isso foi algo muito maior do que um simples trote. Fora nossas famílias, ninguém sabia sobre nossa viagem. Desde aquela noite, cada vez que meu telefone toca, meu coração dispara. Fico esperando, contando os dias até que ele ligue de novo. E no fundo sinto que não é uma questão de se, mas de quando. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo.
Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Talvez todos nós, em algum momento da vida, já tenhamos enfrentado a mudança de lar. Alugar uma nova casa carrega consigo a expectativa de um recomeço. Mas e se, ao invés de tranquilidade, você encontrasse algo que já estava à sua espera? Algo que jamais partiu? Se decidir ficar comigo esta noite, vou contar o que acontece nesses casos. Meu nome é Marta e esta é a minha história. Desde o instante em que nos instalamos naquela casa, senti algo incomum. Não era nada visível, apenas uma sensação persistente. Para meu marido e meus filhos, o lugar parecia perfeito, bem localizado, próximo à escola e ao trabalho e com um valor acessível. Já conhecíamos a região, embora raramente tivéssemos passado por aquela rua. Sabíamos que, alguns meses antes de nos mudarmos, a residência havia pertencido a uma família que teve um destino trágico. Não entrarei em detalhes, mas eles estavam envolvidos com coisas complicadas. Os parentes dos antigos moradores herdaram a propriedade e logo decidiram alugá-la. Parecia que ninguém a queria por conta do que aconteceu ali. Mas, quando notamos que o preço caiu, decidimos aproveitar a oportunidade. O primeiro dia transcorreu sem qualquer problema. A casa estava bem conservada, embora tivesse um aspecto sombrio, talvez por causa dos móveis antigos deixados pelos donos anteriores. Nada de anormal aconteceu, exceto pelo silêncio sufocante quando todos foram dormir. Já na segunda noite, tudo mudou. Meu marido e eu estávamos deitados quando ouvimos um ruído na cozinha. Eram quase 11 horas e o som era claro, como se alguém estivesse arrastando as cadeiras da mesa de jantar. Me levantei pensando que um dos meus filhos tivesse acordado com sede. Mas, ao chegar lá, não havia ninguém. Tudo estava no lugar. Cadeiras, copos, nada fora do normal. Meu marido veio ver também, mas não encontramos explicação. Deve ser algum barulho da casa ao lado, ele sugeriu. Aquilo me acalmou por um momento. Talvez fosse mesmo apenas um ruído vindo de fora. Na terceira noite, a situação ficou mais inquietante. Meu filho mais velho, Gustavo, de 19 anos, levantou no meio da madrugada para ir ao banheiro do andar de baixo. Na manhã seguinte, durante o café, ele nos contou o que aconteceu. Disse que, ao se aproximar da porta do banheiro, viu algo. Uma sombra passou pela janela. No primeiro momento, pensou que fosse a irmã, meu marido ou eu, mas, ao perguntar se tinha alguém ali, não obteve resposta. Ele abriu a porta devagar, hesitante. Nada. O espaço estava vazio. Mas ele jurava que tinha visto alguém. A mesa ficou em silêncio. Meu marido tentou tranquilizá-lo, dizendo que provavelmente era coisa da imaginação, que ele estava sonolento e se confundiu. Gustavo não retrucou, mas a expressão em seu rosto deixava claro. Ele estava apavorado. Os dias passaram e os acontecimentos se intensificaram. Durante a madrugada, ouvíamos barulhos na cozinha, como se pratos fossem jogados no chão e cadeiras empurradas com força. Às vezes, enquanto assistíamos TV no quarto, víamos uma sombra passar pelo corredor através da fresta sob a porta, acompanhada de passos apressados. Mas, ao verificarmos, nunca havia ninguém. O que realmente começou a me preocupar, no entanto, foi minha filha mais nova, Isadora, de 6 anos. Certa manhã, enquanto tomava café, ela disse algo que me arrepiou. Ontem à noite conversei com minha amiga. Que amiga? Perguntei. Ela respondeu sem hesitar. A menina que mora no meu quarto. Meu marido e eu trocamos um olhar carregado de pavor. Meu coração batia descompassado quando perguntei a Isadora como era essa amiga. Com a maior naturalidade, ela descreveu uma menina de cabelos longos, que contou que sua família também havia morado ali. Falou sem medo, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Depois disso, comecei a notar que Isadora conversava sozinha no quarto. Ela ria, murmurava, como se estivesse acompanhada. O detalhe mais inquietante: a família anterior também tinha uma filha da mesma idade que a minha. Desde então, ficar sozinha naquela casa se tornou insuportável para mim. Certa manhã, enquanto limpava a casa, um arrepio subiu pela minha espinha.
Eu varria distraída quando, pelo canto do olho, percebi alguém atravessar a sala em direção à mesa de jantar. Meu corpo congelou. Era uma mulher magra, de cabelos curtos, vestindo um roupão preto e andando descalça. Seu olhar estava fixo em um ponto invisível, como se não me notasse. Segurei a respiração. Eu sabia exatamente quem era, a antiga dona da casa. Pisquei, e ela desapareceu. Convenci-me de que era coisa da minha cabeça, que eu estava apenas impressionada. Mas nada se comparou àquela sexta-feira. Gustavo ficou acordado até tarde, terminando um trabalho da faculdade. Por volta das 3 da madrugada, desceu para beber água. Um grito estridente cortou o silêncio da casa. Meu marido e eu saímos correndo e encontramos nosso filho no chão, pálido e trêmulo. Ele só conseguia repetir com a voz embargada: Eu vi, ele estava lá. Meu marido se abaixou e perguntou: Quem, filho? Gustavo apontou para um canto escuro da sala. Tentou explicar entre respirações irregulares. Disse que, ao descer, ouviu um choro abafado. Um homem estava sentado ali no chão, abraçando os joelhos. A tristeza que emanava dele era sufocante. No início, Gustavo achou que fosse o pai, talvez magoado comigo depois de alguma discussão. Mas, quando foi acender a luz, percebeu que aquele homem não era seu pai. Ele usava uma camisa manchada de vermelho. E então, sem fazer qualquer movimento brusco, simplesmente se dissolveu no ar. Ficamos em silêncio absoluto. Gustavo tremia e ninguém mais podia negar o óbvio. Não estávamos sozinhos naquela casa. Naquela mesma madrugada, meu marido tomou uma decisão. Nos acordou e disse que partiríamos ao amanhecer. Depois de um longo suspiro, admitiu algo que vinha escondendo de todos. Algumas semanas antes, ao sair para o trabalho de madrugada, viu uma menina brincando no quintal. Irritado, pensou que fosse Isadora e já ia repreendê-la. Mas, ao abrir a porta, o quintal estava vazio. Enquanto ele falava, Isadora se intrometeu com sua voz pequena e inocente. Eu sei quem é. É minha amiga, a menina do meu quarto. Ficamos em choque. Mas o que ela disse depois foi ainda pior. Eu não tenho medo dela, mas da família dela sim, eles são feios. Tem buraquinhos no corpo. Um calafrio percorreu todos nós. Foi assim que aquela família morreu, de maneira brutal. Ninguém disse mais nada, mas o olhar do meu marido deixava claro. Não podíamos ficar ali. Na manhã seguinte, arrumamos nossas coisas e fomos até os donos da casa. Não demos explicações, só queríamos ir embora. Nos mudamos para algumas ruas de distância, mas o peso daquela casa nunca nos deixou completamente. Até hoje ouvimos histórias sobre novos inquilinos que não duram muito por lá. E sempre que passo em frente àquela casa, sinto um arrepio, como se um olhar invisível me acompanhasse de alguma janela. Como se aquela família ainda estivesse lá, esperando. Ei, pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.